Olá pessoal, nós estamos agora no terceiro vídeo e nesse vídeo a gente vai falar então sobre a personagem de Maria Madalena. Vamos falar então de como ela é apresentada ou como ela é representada em filmes. Eu trouxe também uma novela e mais um trecho de um teatro para a gente compreender um pouco desse papel. É importante que, se você está chegando agora, que você assista os vídeos que eu fiz anteriormente falando de Maria Madalena nos textos bíblicos e Maria Madalena nos textos apócrifos. É importante você conhecer para poder assistir então agora algumas cenas que eu selecionei de filmes para que você possa compreender como ela é representada. Eu queria fazer duas chamadas de atenção. Primeira, claro, as cenas que eu vou mostrar são dos filmes, e se você não assistiu algum dos filmes, ainda que sejam filmes antigos, claro que vai ter spoilers. Então é importante você saber de que a partir do momento que eu vou apresentar as cenas, serão cenas importantes ou não no enredo do filme. Então se você não quer assistir as cenas antes do filme, então assista os filmes. Eu vou colocar na descrição do vídeo os filmes que eu estou utilizando neste vídeo. Agora, se você quiser, assista, é importante assista as cenas e de repente essas cenas vão te ajudar a querer assistir o filme na íntegra. Todos os filmes você pode encontrar com tranquilidade na internet para assistir. A segunda chamada de atenção é que, claro, eu não trouxe todas as cenas possíveis que Maria Madalena apareça na história do cinema. Seria um trabalho impossível para mim e nem é o propósito desse vídeo. Eu trouxe alguns filmes que centram a sua narrativa na pessoa de Jesus Cristo e outros, inclusive, que centram a narrativa na pessoa de Maria Madalena. Então, praticamente dois tipos de filme, aqueles que narram a vida de Jesus e aqueles que narram a vida de Maria Madalena. É claro que os dois personagens, obviamente, vão se entrecruzar ao longo do filme em momentos mais longos ou bem mais curtos, ok? Então, feito essas duas chamadas de atenção, eu convido você, a partir de agora, a assistir a essas cenas comigo, enquanto eu vou explicando um pouquinho do filme ou das cenas. Vamos lá? O primeiro vídeo que eu trago para vocês é uma encenação da Paixão de Cristo. Muito comum na época da Semana Santa se fazer encenações maiores ou menores. Nessa encenação, então, que é bastante grande, vocês verão a cena. Maria Madalena aparece como uma pecadora. Veremos daqui a pouco, mas eu queria chamar a atenção porque durante uma grande parte da cena ela está dançando uma dança que é conhecida entre nós como dança do ventre. Dança do ventre é uma dança bastante antiga, não se tem exatamente o local de origem dela, mas certamente nos países do Oriente Próximo, né, do Oriente Médio. Nessa região ela surge então muito mais como uma dança sagrada. Ela era conhecida como a dança do leste. Mais tarde, mais contemporaneamente, ela adquire uma conotação mais sensual e por isso em muitos países árabes mais conservadores ela foi proibida. Porque ela tem origem no Oriente, então tanto o mundo árabe quanto o mundo judaico conhece essa dança. Maria Madalena teria dançado, será? Nós não sabemos dizer, mas é interessante que tanto no teatro quanto muitas vezes no cinema se coloca ela dançando a dança do ventre, assim como também a filha de Herodíades, que é Salomé, ela muitas vezes é representada dançando a dança do ventre para conquistar o rei Herodes. E nós sabemos que o desfecho é que João Batista é decapitado como um prêmio entregue a Herodíades. Vejamos então a cena. A cena é mais longa do que essa, eu coloquei só um trecho para vocês perceberem como se representa então Maria Madalena no aspecto mais sensual, sempre mais provocativo. Como vocês devem lembrar, o texto bíblico não diz respeito a isso. Logo em seguida, a cena ela é cortada, mas nós temos a aproximação então daquele que seria o sumo sacerdote, que faz então a alusão dela como uma pecadora que deveria ser apedrejada. Jesus se aproxima então e ele vai intervir nesta ocasião para que ela não fosse apedrejada. Então, nessa cena nós percebemos, e muitas vezes
nas encenações teatrais, Maria Madalena, ela é representada como a pecadora e essa relação de pecadora se faz com a prostituição normalmente, né? Então, o aspecto sensual, o aspecto sexual. Maria Madalena, então, ela nesta encenação, ela evita-se que ela morra e Jesus faz essa intervenção. A multidão pede que ela seja apedrejada e Jesus intervém com aquela frase que nós conhecemos, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Interessante que Maria Madalena, ela faz a sua própria defesa também nessa encenação, dizendo, né, a respeito dos pecados daqueles que dormem com ela. No caso, não é ela a única pecadora, vamos imaginar, né, no caso de uma prostituta, mas aquele que se deita com ela também. A segunda cena que eu trago é de um filme agora, ele é chamado A Cruz, dirigido por Lance Tracy. É interessante que nesse filme é rodado a partir dos olhos de Jesus, então é aquilo que Jesus vê que é apresentado na tela do cinema. No caso aqui, Maria Madalena, ela tem um papel importante porque ela vai ser curada. Vejamos a cena. Maria Madalena, então, Jesus aqui está nesse momento da crucificação. Aparece Maria Madalena e Maria Madalena faz com que um flashback 2 anos antes, quando ela tem um encontro com Jesus. Nesse momento você pode perceber que a câmera sempre está nos olhos de Jesus, é Jesus quem olha a cena. Aparece Maria Madalena cortada, no caso, a gente não sabe dizer qual foi o motivo, mas Jesus vai curá-la, né? Então vamos recordar no texto bíblico que Maria Madalena foi liberta de demônios, não exatamente curada, mas aí na cena ela aparece como sendo curada. É importante que na cena sempre existe uma relação próxima, afetuosa, afetiva entre Jesus e Maria Madalena. Isso a gente deve sempre destacar, tanto nas cenas quanto nos textos, né? A terceira cena que eu trago para vocês é do filme A Paixão de Cristo, que foi dirigido, como vocês sabem, por Mel Gibson, fez bastante sucesso em 2004. Filme que é baseado nos textos bíblicos, mas também em textos de uma mística que é conhecida como Anne-Catherine Emmerich. Ela, segundo os textos dela, teve uma visão onde Jesus apresenta a ela os momentos finais de sua vida. Então, o Mel Gibson se baseia nessas visões também para elaborar o seu filme, para elaborar a sua narrativa. Na cena que eu trago para vocês, Maria Madalena, então, novamente é aquela que foi salva do apedrejamento. Vejamos. A cena ela é bastante impactante para quem assistiu o filme e teve a oportunidade de vê-lo no cinema, ou que assistiu depois o filme completo, percebe de que Maria Madalena, ela que é representada por uma artista bastante bonita, e vocês verão em outras cenas que eu vou mostrar que normalmente ela é representada por uma atriz bonita, jovem. Isso é importante e nós vamos comentar sobre isso no quarto vídeo que eu farei sobre Maria Madalena. Então, nessa cena ela tem uma relação próxima, é o primeiro momento em que ela se encontra de fato com Jesus. Ela faz esse flashback também no momento em que Jesus está sendo levado à cruz. Esse encontro se dá enquanto ela, segundo essa narrativa, como prostituta, foi pega em adultério, então levada para ser apedrejada, e Jesus então intervém e ela é liberta, e por isso ela sente-se bastante agradecida. Então o Mel Gibson faz essa cena fazer um paralelo com também o levantamento de Jesus na cruz, e ela acaba tendo um impacto e é bastante significativo. Interessante que no início da cena Jesus aparece riscando o chão, no caso, escrevendo
Não se sabe exatamente o que ele tenha escrito. O texto bíblico dá conta apenas de que ele riscou, no caso, a terra, né? E a gente não sabe dizer o que ele teria escrito. A cena do próximo filme que eu trago é um filme um pouco controverso, assim como o seguinte que irei mostrar. Este filme chama-se Jesus Cristo Superstar, foi lançado em 1973 e é claro, naquele momento os hippies estavam em ascensão, momento de libertação, momento de pedido de paz mundial, etc. Então essa releitura feita, na verdade é um musical e depois foi filmado, né? Este musical filmado, todo cantado, então Jesus é quase que um hippie, os soldados romanos usam metralhadora. O filme é contado a partir da visão de Judas, que intervém muitas vezes nas cenas, como aquele que se sentiu traído. Então, envolve presente, passado, etc. nas cenas. Vamos ver a cena em que Maria Madalena aparece. Na cena não fica claro exatamente se Maria Madalena seja uma prostituta, não vai... A cena nem o filme não vai evidenciar isso, mas é claro que a posição dela no meio das outras mulheres, a forma dela tocar e depois a forma dela cantar também sugere algum tipo de situação assim. Então, nessa cena que eu escolhi para mostrar para vocês, então Maria Madalena está bem próxima de Jesus. O filme é bastante interessante e se você quiser assistir na íntegra, é uma releitura, claro, de todo o Evangelho, especialmente das últimas horas de Jesus. Ele é visto de uma forma diferente daquela que nós estamos acostumados, é claro, nos Evangelhos, né? Então, nessa cena, também relendo o texto bíblico, não é? A gente percebe de que o autor tinha em mente o Evangelho de João, capítulo 12. No caso que já explicamos, em João capítulo 12, quem faz a relação com Jesus é Maria, irmã de Lázaro. Então aí nós vemos Judas e ele está questionando o fato de Maria Madalena estar usando um unguento, usando um perfume caro e está desperdiçando com Jesus esse perfume que poderia ser trocado em alguma coisa mais valiosa e dar aos pobres. Isso lembra então João capítulo 12, que Maria, irmã de Lázaro, faz esse gesto e Judas é quem faz esse alerta de que poderia ser usado. E João, no caso do Evangelho de João, se você já teve a oportunidade de ler, o evangelista João faz a observação no texto do Evangelho de que Judas não teria dito isso porque se preocupava com os pobres, mas porque ele cuidava da bolsa comum dos apóstolos, no caso, e ele era um ladrão. Então João já faz o julgamento daquele que depois seria o traidor de Jesus. Aqui a continuação. Um trecho mais à frente já do filme, quando Jesus já está crucificado. Então nós temos em paralelo, né, vão cantar Pedro e Maria Madalena. Ambos cantando dizem que Jesus teria ido longe demais naquele que podemos dizer o amor, no seu projeto, né? E os dois, né, interessante que o diretor coloca os dois em paralelo, Pedro e Maria Madalena, claro, os outros apóstolos também, mas eles são os principais nessa cena. Quando nós temos, se você já deve ter assistido Maria Madalena nos Apócrifos, percebemos essa relação também de certa oposição entre Pedro e Maria Madalena. O próximo filme, então, também é um filme um pouco mais provocativo, inclusive houve bastante rejeição na época do lançamento por parte da igreja. A igreja proibiu em muitos lugares os fiéis assistirem, proibiu a veiculação do filme. Se chama A Última Tentação de Cristo. Também está disponível na internet para baixar. Ele é um filme bastante provocativo e, claro, como
eu alertei no início, nós temos spoilers, tanto aqui no que eu estou falando, quanto nas cenas que nós veremos. Este spoiler significa que a última tentação de Cristo, de fato, é aquela que acontece quando ele está crucificado e ele então sai de si, como que tem um momento de alucinação, não sabemos dizer. Ele aparece então, nós veremos a cena, tendo uma relação com Maria Madalena. O diretor do filme é Martin Scorsese e ele é bastante conhecido por outros filmes importantes e com uma conotação religiosa, que é um tema que atrai bastante esse diretor, porque Maria Madalena participa bastante, especialmente dos momentos finais desse filme. Veremos alguns trechos apenas. Não é a primeira vez no filme que Maria Madalena aparece, mas eu trouxe essa cena porque ela lembra então novamente de que Maria Madalena, esse que está com Jesus, é Judas. E interessante que o ator, ele recebeu o prêmio Framboesa de Ouro pela sua atuação nesse filme, nesse ano. Ao contrário, Maria Madalena recebeu o prêmio de atriz coadjuvante no Globo de Ouro nessa época. O filme foi lançado em 1985. Então esse é Jesus, não esse, né? Mas Jesus está então, se coloca entre Maria Madalena e o povo que queria apedrejá-la. Interessante que ele, nessa versão, então, Jesus inclusive leva as pedradas que deveriam atingir Maria Madalena. Então aí já é uma cena já mais adiante, onde ele está com um anjo que o visitou na cruz e o tirou da cruz, e ele então está esperando aquela que seria a noiva. No caso, Maria Madalena vai se casar com Jesus, então ela aparece como uma noiva chegando. Isso então diz respeito àquilo que é o próprio do tema do filme, que é a última tentação de Cristo. Então já está dentro desse contexto. Então é Jesus que sai da cruz e ele troca então a sua missão. A missão que seria de se entregar na cruz acaba sendo uma relação afetiva, sexual com Maria Madalena. Até aqui eu trouxe cenas de filmes que Jesus, então o personagem Jesus, seria o personagem principal da trama. Agora, alguns filmes que tem como personagem principal outros representantes do Evangelho. Então, esse primeiro dessa segunda parte se chama Ressurreição, o filme de 2016, o diretor Kevin Reynolds. Tem uma história interessante porque um centurião romano que não acreditava em nada, era um agnóstico, ele é chamado para investigar o sumiço do corpo de Jesus. Jesus tinha sido condenado, tinha sido sepultado e o corpo tinha desaparecido. Então ele é convidado, ele é convocado, na verdade, a descobrir onde estava esse corpo. Então, logo no início, ele começa essa busca, essa procura de onde teria sido enterrado ou deram sumiço com o corpo de Jesus. Ele vai entrar em contato com o mundo dos apóstolos, vai entrar em contato com Maria Madalena. Então nós vamos ver algumas cenas onde Maria Madalena aparece nesse filme. Esse é então o centurião romano. Essa é uma cena em que o centurião romano ele está fazendo alguns interrogatórios, né? Então ele interroga um dos discípulos de Jesus, querendo saber onde Jesus teria sido escondido, ou onde teria colocado o corpo dele. Acreditam que ele tinha sido roubado esse corpo. Então ele vai apontar a figura de Maria Madalena. Maria Madalena era uma pessoa que todos na região conheciam. Claro, o centurião romano não era da região, então ele não conhecia. É interessante como essa associação de Maria Madalena se faz imediatamente com uma prostituta. Nesse filme, então, Maria Madalena é uma prostituta, não aparece ela em nenhum momento, não aparece ela podendo ser apedrejada, mas parece ela como aquela pessoa que
que teria relações com soldados, etc. Last time she was spotted was on the morning the body was stolen. Early. Not seen since. That's all I have, Trooper. Where does she work? Work? She's off the street. You're bringing no one to identify. Nesse momento que ele vai, o centurião então vai questionar, né, quem seria essa Maria Madalena, porque todos a conheciam. Realmente essa visão a visão normalmente de Maria Madalena seria aquela que tem relações com os homens, enfim, sempre numa posição inferior à dos homens. Esse trecho agora é mais ao final do filme, quando Jesus apareceu aos apóstolos, o centurião também estava junto, e ele desaparece, some. No caso, eles se indagam, perguntam o que teria acontecido. É essa Maria Madalena, então, que vai dizer onde Jesus apareceria novamente, que seria na Galileia. Então, é interessante, eu chamei a atenção dessa cena porque ela é Maria Madalena quem vai indicar aos apóstolos como onde Jesus apareceria. O papel que ela faz de apóstola dos apóstolos. O próximo filme é um trechinho apenas do Código da Vinci. É um filme lançado em 2006, baseado no romance de Dan Brown, e ele imagina então, durante todo o romance, de que haveria um santo graal, e no romance é tido como a própria Maria Madalena que recebe o sangue de Jesus, formando nela, então gerando nela o filho de Jesus. É esta a trama do filme. Nessa pequena cena nós veremos em como que ela é retratada. Essa pequena cena que eu quis trazer, então, é quando se faz a explicação de quem seria Maria Madalena, de qual seria a relação dela com Jesus. É claro que é uma teoria que trouxe bastante curiosidade, as pessoas queriam conhecer, e trouxe a personagem de volta, Maria Madalena, à cena. Então, ele explica, e alguns elementos são interessantes, porque vai trazer os evangelhos apócrifos, que nós já falamos no outro vídeo, vai trazer algumas relações que teria havido entre Jesus e Maria Madalena, segundo a concepção desse historiador que aparece no romance, aparece no filme também. É interessante, é uma ficção, é claro, né? Mas é interessante de tentar entender também como atrai a atenção a personagem de Maria Madalena na imaginação, na criatividade dos escritores, dos autores, dos diretores. She wrote the gospel? She may have. Robert, will you fight fair? She may have. And Peter said, did he prefer her to us? And Levi answered, Peter, I see you contending against a woman like an adversary. If the Savior made her worthy, who are you indeed to reject her? And then my dear Jesus goes on to tell Mary Magdalene that it's up to her to continue his church. Mary Magdalene, not Peter. The church was supposed to be carried on by a woman. O próximo trecho, então, é do filme chamado Maria Madalena. Não é este que foi lançado ano passado, mas é do ano de 2000. Na verdade, ele faz parte de um projeto da TV italiana, que são os Amigos de Jesus. Então, alguns personagens do entorno de Jesus ganharam então estes filmes que retrataram a vida destes. Então, esse trecho que nós iremos passar é de Maria Madalena. Ela tem um papel importante, ela é o papel principal. No início do filme ela é representada casada então com um judeu, e ela na verdade é estéril, e aquela pessoa então abandona Maria Madalena, que acaba se relacionando com um oficial romano. Depois esse oficial, duvidando da sua fidelidade, acaba abandonando ela nas mãos de soldados, e ela acaba então sendo estuprada por vários soldados. Então traz assim a história anterior de Maria Madalena antes do seu encontro com Jesus, uma história mais triste de alguém que estava lutando pela sua própria vida, a sua terra, a sua casa, mas que foi sendo abandonada pelos homens, e ela então é vista de uma forma como uma prostituta, mas ela não tem no filme esta conotação, a não ser aos olhos dos homens. Vamos ver então alguns trechos.
Nesse primeiro momento em que Maria Madalena aparece no filme, ela encontra-se com João Batista. Interessante que ela é enviada pelos oficiais romanos para indagar João Batista, e João Batista ele questiona a busca de Maria Madalena. Ela não está perguntando pelos outros, mas ela está perguntando por si. E João Batista percebe de que Maria Madalena de fato está com uma busca interior que não sabe exatamente qual seja. Nesse trecho, então, é interessante que ela é assumida na corte como a tutora de Salomé, no caso ali Herodíades. Então ela está ensinando Maria Madalena a se comportar na corte e ela se tornará a tutora da sua filha Salomé. Algo que, claro, o trecho bíblico não diz em nenhum momento, não tem esta relação. Depois de várias situações, são alguns trechos apenas que eu coloco, Maria Madalena encontra-se novamente com Jesus. Já tinha havido um encontro antes em uma barca, mas nesse momento Maria Madalena ela volta para sua cidade, para Magdala, encontra uma situação de desespero, onde os romanos haviam destruído, inclusive um sobrinho dela havia morrido, e Jesus, com muito cuidado, com muito carinho, então ele acolhe Maria Madalena, a ponto de, ao final do filme, então, nós temos essa cena bastante bonita, em que Maria Madalena entra num ambiente onde Jesus está como que ensinando, e vamos recordar então aquelas passagens do Evangelho que já citamos, em que existe uma mulher que aproxima-se de Jesus dentro de um ambiente mais masculino, de uma refeição, eventualmente, numa casa ou de um fariseu ou de um leproso, conforme o texto bíblico que nós já explicamos. E esta mulher, então, com as suas lágrimas, lava os pés de Jesus, unge os pés de Jesus, declara, então, todo o seu amor por Jesus. Então, nessa cena bastante comovente, bastante bonita, Maria Madalena que faz esse papel. Não temos no texto bíblico que seja ela, mas é bonito perceber então que ela é retratada na perspectiva de alguém que é muito devedora do amor que Jesus nutriu por ela, e por isso ela procura demonstrar esse amor através do seu sentimento de devoção, de humilhação. Lavar os pés significa ser escravo de alguém, e ela faz esse papel, então, se colocando como serva. No final do filme a gente percebe que ela está narrando essa história, enquanto ela cuida de enfermos, de pobres também. Então, ela não termina a sua história somente com Jesus terreno, mas ela prolonga a história a partir do seu serviço também dentro da comunidade cristã e por meio da comunidade cristã. O próximo filme foi uma surpresa também para mim, quando estava pesquisando sobre Maria Madalena, de conhecer esse projeto. Na verdade é um projeto que envolve as cristãs, as mulheres cristãs, e então evangelizam a partir da ótica feminina. Traz então nesse filme Maria Madalena, na tradução brasileira ficou Maria Madalena, um novo começo, mas na versão original Maria Madalena através dos seus olhos, dos olhos de Maria Madalena. O filme é bastante fiel aos textos bíblicos. Maria Madalena, nós veremos na cena, é aquela atormentada pelos demônios. E é interessante de que as passagens em que Jesus realiza os seus milagres, curas, sinais, envolvem mulheres. Logo no início nós temos a cura de Eva, claro, não tem relação com Jesus, mas antecipando aquilo que Jesus irá fazer. Depois, ao longo da vida de Jesus, nós temos a própria Maria, mãe de Jesus, no nascimento de Jesus,
Maria Madalena, obviamente, mas nós temos a mulher encurvada que foi curada, a mulher que sofria fluxo de sangue que foi curada por Jesus, a viúva de Naim que teve o seu filho morto e ressuscitado por Jesus. Nós temos uma passagem interessante que é a samaritana que vai até o poço de Jacó e Jesus conversa e evangeliza esta mulher. Enfim, são várias mulheres que nós temos no Evangelho, mas que muitas vezes nas narrativas, nos filmes sobre Jesus não aparecem essas cenas. E aqui este filme traz essas cenas chamando atenção para o papel da mulher na ação que Jesus realiza em favor da humanidade, mas especificamente em favor das mulheres. Quem conta este filme é a própria Maria Madalena. Nós vemos o filme, ele é entremeado dessa lembrança, então Maria Madalena narrando então a história para algumas crianças, enquanto nós vemos as cenas acontecendo. Vejamos então aquilo que eu separei para vocês. Mary, daughter of Abraham. Esse aqui já é o final do trecho onde Jesus liberta Maria Madalena ela chega atormentada pelos demônios e aqui já aparece ela libertada. E em seguida é interessante que ela vai seguir Jesus. Imediatamente após sua libertação, ela segue Jesus. Esse outro trecho, já mais ao final, né, do filme, quando nós recordamos que Maria Madalena foi aquela que ficou ao lado do sepulcro. O Evangelho de João lembra isso, e ela aguardava alguma coisa porque viu que o túmulo estava aberto e não havia mais o corpo, e ela fica então se questionando o que teria acontecido, quem teria levado o corpo de Jesus. E nesse momento, no Evangelho de João, narra de que Jesus aparece sob a forma de um jardineiro e Maria Madalena não questiona a respeito disso. Então é justamente esta cena que muitas vezes é esquecida nas narrativas que são feitas no cinema sobre a vida de Jesus, mas aqui nesse filme tem um papel fundamental. E eu acredito que é fundamental na vida, no exemplo, na ação de Maria Madalena, o fato dela ser a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. É por meio do anúncio de Maria Madalena que também os apóstolos acreditam, dão conta de que Jesus ressuscitou. Então, este filme que é de 2007, anterior então àquele de 2018, ele já mostra essa relação de Maria Madalena como sendo a testemunha da ressurreição de Jesus. And give this news to my brothers. You have not forgotten us. God has not left us. Tell them. Nesse próximo trecho agora, já é o penúltimo, o filme Maria Madalena, que foi lançado justamente no ano passado, que trouxe à tona o tema dessa personagem. Então, este filme é centrado na vida de Maria Madalena e Jesus aparece contracenando com ela em alguns momentos importantes. Algumas pessoas disseram, não, mas isso não retrata a fidelidade aos textos bíblicos, etc. Mas é claro que se trata de um filme que narra a partir da visão de um diretor, de um roteiro, e nós devemos considerar isso também a partir da sensibilidade artística. Vejamos algumas cenas então. Esta é uma cena que no trailer aparece também, não ela completa, mas é o momento em que Jesus é chamado pelos pais, pelos familiares de Maria Madalena, porque ela estaria possessa, estaria com espíritos, e Jesus foi chamado então para atendê-la. Ela não sabe que é Jesus, ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas depois ela vai perceber que é ele. Interessante que esta relação de Maria sendo atormentada ou sendo possuída
neste filme tem uma relação com a autonomia dela. Então Maria Madalena como aquela que é autônoma, como aquela que faz as coisas por si, como aquela que vai até a sinagoga sozinha, que trabalha. Então essa perspectiva muito mais de independência de Maria Madalena é relacionada no filme como a percepção do pai, dos irmãos ou da comunidade como ela sendo possuída por demônios. E Jesus, então, nesse filme, ele dá o diagnóstico do que seria isso. Nós percebemos pelo diálogo de que o diretor ele acaba ressaltando que Maria Madalena era uma buscadora de Deus, alguém que queria de fato ter uma intimidade profunda com Deus no seu interior e que buscava acima de tudo uma relação com Deus. Nessa perspectiva do filme, não existe uma libertação que Jesus faz, mas ele compreende qual é essa busca que Maria Madalena está fazendo. Esse é um outro trecho também que consta do trailer, que Maria Madalena então pede para ser batizada e Jesus é quem a batiza. Então lá atrás nós vemos os apóstolos que já desde esse momento eles se colocam contrários a essa presença feminina, especialmente essa presença feminina próxima de Jesus. Então, claro, no texto bíblico não diz que Jesus tenha batizado alguém. Supõe-se que talvez tenha, ou que seus apóstolos tenham batizado, mas não é claro que na vida terrena de Jesus, ele e os seus apóstolos tenham efetivamente batizado. Isso não está nos textos bíblicos. Nos textos das cartas de São Paulo, a gente percebe, né, que os apóstolos, claro, depois saíram para cumprir o mandamento que Jesus havia ordenado de batizar em nome da Santíssima Trindade, como diz lá no final do Evangelho de Mateus. Mas aqui é Jesus quem batiza, então, Maria Madalena. Interessante que nós temos aqui Pedro e Judas. Judas lado esquerdo, Pedro lado direito. Judas, a gente percebe que está no filme justamente com uma perspectiva bastante terrena. Tem a intenção de que Jesus possa ressuscitar a sua esposa que havia sido assassinada pelos romanos. E Pedro questiona então a presença de Maria dentro do grupo dos apóstolos. Esse trecho já é quando Jesus está para fazer a última ceia no caso, então um pequeno trecho que eu trouxe também, que percebe assim de que Jesus chega com Maria Madalena. Claro, não faz parte dos textos bíblicos, mas é interessante como o diretor coloca então Jesus chegando, se aproximando, ficando ao lado de Maria Madalena na última ceia. E em contraposição a Pedro. Pedro está aqui em primeiro plano, Maria Madalena e Jesus ao fundo. Então esse mal-estar também causado pela presença feminina, pela presença de Maria Madalena tão próxima de Jesus, né? Pedro se questionando a respeito dessa escolha que Jesus estava fazendo. Então é interessante também como o diretor aborda esse assunto no filme. Que já é mais para o final, então, quando Jesus crucificado olha para Maria Madalena, né? Então Maria Madalena, como nos textos bíblicos, está presente à crucificação de Jesus. Ela permanece na cruz, assim como permaneceu no sepulcro anteriormente, ela permaneceu junto à cruz de Jesus. E por fim, então, o trecho é muito mais longo do que esse, né? Então, quando Maria Madalena percebe de que Jesus não está mais morto, mas está ressuscitado. Nesse filme é só Maria Madalena que tem o encontro com o ressuscitado, não os apóstolos, e eles sabem da ressurreição por meio de Maria Madalena. Por fim, então, eu trago um trecho agora, não é cinema, é novela, então a Record, como vocês sabem, ela tem se esforçado, tem investido dinheiro, tempo para produções
de temas bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Fez muito sucesso no passado, Os 10 Mandamentos. E nessa novela, a novela chamada Jesus, nós temos um trecho então que Jesus encontra com Maria Madalena. Maria Madalena, nesse caso, atormentada pelos espíritos. Vamos ver esse trechinho. Então esse é o encontro, segundo a concepção da novela, no caso, em que Jesus se encontra com Maria Madalena, que está atormentada pelos espíritos. É interessante que eu não acompanho todas as novelas, nem todos os capítulos, obviamente, mas algumas coisas eu tenho procurado assistir para conhecer também este mundo. E a Record, ela tem essa preocupação de ter a fidelidade aos textos bíblicos, né? Não vamos esquecer que a Record é da Igreja Universal, de tradição protestante, então, pentecostal, neopentecostal, e ela, então, bastante afeita aos textos bíblicos, né? Então, claro que é recheada com ficção, mas a preocupação aqui é demonstrar de que aquela Maria Madalena dos textos bíblicos era uma que estava atormentada pelos espíritos impuros, né? Diz no texto bíblico, por 7 espíritos. Então, Jesus é quem vai e realiza a libertação dela. É isso que os textos bíblicos dizem. Então, parabéns aí também a Record pelo primor com que tem trabalhado os textos bíblicos, a mensagem bíblica, e tem sido um investimento bastante grande. Então, pessoal, gostaram? Vocês perceberam, então, que Maria Madalena, ora ela é apresentada como, de fato, o texto bíblico a apresenta, ora ela é apresentada com a criatividade dos diretores ou do roteirista, que vê, então, naquelas personagens femininas que o texto bíblico não disse que seja Maria Madalena, como a própria Maria Madalena. De alguma forma, também alguns filmes eles ousam mais, apresentando Maria Madalena em algum tipo de relacionamento afetivo, até mesmo sexual com Jesus Cristo. Eu não coloquei uma das cenas da Última Tentação de Cristo, onde existe uma relação entre Jesus e Maria Madalena. Certamente alguns filmes eles usam desta possibilidade de que o texto bíblico não dá esta menção, nem os textos posteriores, mas usam de uma sensibilidade, de uma imaginação criativa, a forma de representação que extrapola então os textos bíblicos. Eu não trouxe as cenas aqui como forma de julgamento da obra ou do diretor, mas para que você conheça um pouco de como ela é representada, a personagem Maria Madalena. Com esse terceiro vídeo nós terminamos então uma parte de análise dos textos e de imagens de Maria Madalena. No quarto vídeo que irei postar no canal sobre Maria Madalena, eu vou dar as minhas impressões pessoais então de quem de fato foi Maria Madalena, aquilo que é importante nós compreendermos hoje no século XXI a respeito dessa personagem. Então não deixe de assistir também o quarto vídeo dessa pequena série sobre Maria Madalena. Eu espero que você tenha gostado, então não esqueça de se inscrever no canal, nosso canal ainda é muito pequeno, então faça esse canal crescer, divulgue também, compartilhe com os seus amigos, deixe o seu like também, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo no canal. Um abraço e até o próximo.